Meus irmãos, hoje são dia 7. Há 8 dias atrás estávamos na correria de arrumar lá o nosso espaço conviver para fazer o nosso culto de virada de ano. Há mais de 3 meses atrás estávamos a cada domingo abençoando vários meses deste ano de 2026, para que todos eles, conforme a nossa profecia e também crendo naquilo que oramos diante do Senhor, todos eles sejam abençoados. Passamos também pelo mês mais amoroso, o dezembro, onde as famílias se reúnem, se abraçam, confraternizam ali. E ao mesmo tempo também é um mês de reflexão. O que é que eu fiz? O que é que eu conquistei? O que é que eu deixei de fazer? Nossa, eu queria ter terminado dessa forma, mas não aconteceu, Eu sou uma prova viva disso. Passei o ano todo seguindo um planejamento, seguindo à risca. Quando eu consegui superar, e eu dei aquela respirada leve, nossa, agora o meu próximo passo, a faculdade. Comecei a fazer a faculdade. Agora o próximo passo é estudar novamente, estou voltando a estudar para concurso. Comecei a estudar para concurso, um projeto maravilhoso. Depois de quitar várias e várias dívidas que me pegaram de surpresa, falei, agora eu vou para frente, Deus. Os meus planos agora é assim, assim. Aí Laiane, dá uma pausa aí, o que é? Estou grávida. Não estava esperando por essa notícia. Aí começou a dar aquela taquicardia. Eu comecei a escorar na parede. Eu comecei a tomar uma garrafa de café para ler uma página da Bíblia. E começou aquela ansiedade, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não estava no radar. Não tinha, estava tudo planejado para logo o mês que vem já fazer a vasectomia, tudo certo. Os planos estavam encaixados, com datas marcadas. Mas e agora? Deus sabe como eu passei o Natal e o Ano Novo feliz. Sei que vai vir com saúde, sei que Deus vai prover, mas também tenho uma responsabilidade nisso. E aí, eu com aquela agonia, Deus me deu essa palavra. E quando eu comecei a ler o capítulo 1 de Mateus, o capítulo 2, quem é Jesus, pelo que Jesus passou, risco de morte, sendo cumpridor das promessas de Deus para com a humanidade. E logo veio o capítulo 5, bem-aventurados aqueles que esperam no Senhor, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. E aquilo foi me dando uma calma. E Deus falando ao meu coração, dizendo, eu estou no controle de tudo. E eu já preocupado agora, como é que eu vou fazer? Tenho que encontrar um trabalho, preciso passar num concurso logo amanhã, mais ou menos em janeiro, para quando o menino nascer, eu já tenho um plano de saúde. Aquela ansiedade. Mas ao mesmo tempo eu chego no capítulo 6, com toda essa descrição, com todo esse contexto que Jesus coloca aqui, ele termina falando de oração, jejum, e para buscar o reino dele. E aquilo Deus ministrou ao meu coração dizendo, apenas me coloque em primeiro lugar. E as outras coisas eu vou garantir. E essa primeira palavra que eu quero lançar para vocês essa noite. Vocês chegaram ao final do ano com a sensação de que poderia ter conquistado algo, ou com projetos novos para o ano de 2026. Mas se tudo isso, Deus não for o primeiro, de nada vai adiantar. Deus suprirá tudo para que os teus planos, segundo a sua vontade, se cumpram em nossa vida. Mas a vontade dele é realizar também os nossos planos, desde que nós o colocamos em primeiro lugar, em tudo o que fazemos. Você sabe tanto quanto eu, que no mundo onde as distrações são infinitas, o mundo onde as redes sociais, as notificações, a barra de rolagem infinita, são tudo ali projetado, até as cores são psicologicamente pensadas para te fixar cada vez mais na frente da tela e te tornar improdutivo, te tornar um procrastinador. Onde 8 horas de trabalho já não são suficientes, tem que ser 9, 10, 11, 12. Os compromissos, as metas cada vez maiores. Então é fácil, muitas das vezes, se perder no meio do caminho, perder o foco, perder a direção. E em tudo isso, diante de todas essas
todas essas, como eu posso dizer, esses projetos aqui colocados para que possamos sair do nosso propósito, tirar nós do nosso foco, dos nossos objetivos, nós precisamos ter algumas prioridades que são inegociáveis. Eu me lembro quando, assim que eu retornei a Brasília, eu fiz um plantio de pimenta de cheiro, calculei tudinho, estava certinho, estava tudo bem. Só que ao final que eu fui fechar as contas, positivo. Só que eu cheguei a uma conclusão muito sábia. Falei, poxa, eu estou ganhando, mas a que custo? Eu não estava tendo saúde, eu não estava tendo paz comigo mesmo. Se o preço caía, eu ficava com medo, se o preço subia, eu ficava alegre. E assim eu tive que reprogramar todos os meus projetos. E eu também teria que mudar da cidade, então a igreja já era muito mais difícil de eu congregar. Então eu fiz uma escolha. Por mais que eu estava gostando, eu abri mão. Eu abri mão e coloquei primeiramente, colocar em oração, para que Deus me desse uma igreja para congregar. E mesmo saindo aqui todo domingo e indo congregar em Brasília, e voltava às 11 horas da noite, em algum momento, Deus apontou esta igreja. E hoje eu sou abençoado porque lá atrás eu coloquei esse objetivo e Deus sabia da intenção do meu coração. Um projeto que deu certo, mas eu tive que abrir mão de algo que eu também gostava. Diz que toda escolha implica uma perda, né? Então, para você escolher algo, tem que renunciar a outra coisa. Perguntaram para um professor uma vez, professor, eu gosto de 5 coisas, como que eu faço? Ele escolhe um e chora pelas 4. Porque é melhor fazer um bem feito do que 5 mais ou menos. Então, dentre todos esses projetos que nós temos para 2026, eu coloquei aqui primeiro. Todos nós temos projetos na vida pessoal, profissional, seja ganhar mais, seja ser uma pessoa melhor, enfim, qualquer que seja o seu projeto, em primeiro lugar, o seu relacionamento pessoal íntimo com Deus, ele tem que ser colocado como lugar onde a atenção primordial. Porque pode ser que aquilo que você tem colocado como objetivo para 2026, de uma maneira subliminar, ele possa minar, por exemplo, a sua vida de oração. Quando Jesus disse assim, olha, quem é o general que com 5.000 homens vai enfrentar o inimigo que tem 10.000 homens sem avaliar como é que é o inimigo? Quem é que vai construir um edifício se antes primeiro não faz um projeto para saber se ele tem condições ou não de arcar com esse projeto? Jesus conta 2 histórias, mas a essência só é uma. Avalie as consequências da sua escolha e o preço a ser pago por elas. O que você vai perder se você tocar esse projeto em frente? Porque se você não tiver recursos o suficiente, a construção fica inacabada. Se você não tiver homens suficientes para ir à guerra, você vai perder a guerra, vai perder o seu posto. Então, muitas pessoas miram em trabalhar mais, muitas pessoas têm muitos objetivos, mas esquecem que esse relacionamento pessoal com Deus, ele não pode ser abalado em nenhum momento. Ele tem que ser Deus, ele tem que estar em primeiro lugar dentre as nossas prioridades. Quantas pessoas se afastam de uma vida de oração porque trabalhou demais, chega cansado, não tem tempo, da leitura da palavra, do jejum, da consagração em si a Deus, por causa de uma escolha que ele fez que agora está lhe custando muito caro. E dentro desse relacionamento pessoal com Deus, eu coloco também um segundo lugar. Assim como na escola nós temos as disciplinas, português, matemática, assim como para estudar para concurso você tem o direito administrativo, constitucional, enfim, Deus também tem algumas disciplinas para que o cristão deva praticar. Em primeiro lugar, a oração. E por que Jesus encerra o capítulo 6 com oração e jejum? Veja que esse contexto aqui leva para a oração e para o jejum. Eu fui pesquisar os efeitos da oração, conforme alguns estudos que a neurociência faz. Um dos benefícios que a oração traz para quem pratica é a melhora no foco,
e na tomada de decisão. Porque se Jesus está prometendo aqui que Ele vai cuidar de todas as coisas, por mais que essas coisas que são essenciais para a nossa subsistência, até mesmo esse básico nós podemos ficar sem, se não buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque muitas das vezes, e eu já presenciei isso, uma pessoa ser muito abençoada e ao mesmo tempo pegar aquela bênção com uma decisão errada e perder. Porque a pessoa que não ora, ela toma decisão muitas das vezes, ela tende a tomar decisão baseada na emoção. E a neurociência vai comprovar que a oração, ela traz esse benefício, ela melhora o foco, melhora a tomada de decisão, e até mesmo aonde há oração, o ambiente, a sua volta, tende a ter uma melhora. Tende a ter mais paz. Então a pessoa se torna uma pessoa melhor, porque ela tem uma prática de oração. Eu não sei qual é o seu objetivo para este ano, mas com certeza ele vai implicar em várias decisões que você vai ter que tomar. E que essas decisões estejam sempre diante de Deus, porque antes de você tomá-las, Deus chegou em primeiro lugar na sua lista de prioridades. Quando eu vejo buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eu me lembro da viúva de Sarepta, lá em 1 Reis. Ela só tinha um bolo para ela e o filho dela. O profeta chega e ela vai dar o bolo para aquele profeta. Logo, a multiplicação acontece, o milagre na vida dela acontece por quê? Porque ela priorizou o reino de Deus. Quando você prioriza o reino de Deus, todas as coisas, não somente necessárias para a sua subsistência, e muito mais, Deus garantirá que você venha ter. Porque é uma promessa dele. Eu me lembro do profeta Ageu. Ele chega no governador daquela época, Zorobabel, e diz: Zorobabel, Deus tem uma mensagem para este povo. Este povo esqueceu do seu Deus. Eles estão morando em casas luxuosas, eles estão ganhando muito bem, mas cadê o meu templo? Eles têm tempo para construir templos, casas luxuosas para eles, enquanto eu não tenho este templo. Ou por acaso vocês não perceberam que quanto mais vocês ganham, mais vocês precisam ganhar? Ou vocês não perceberam que aquele homem, quando vai no celeiro buscar 100 quilos de farinha, ele só pega 50? Ou vocês também não perceberam que a chuva já não está saindo o suficiente, as colheitas de vocês estão caindo pela metade? Quem fez isso? E Deus manda o profeta Ageu falar a Zorobabel: foi eu. Porque vocês esqueceram de me priorizar. Então, muitas das vezes, o próprio Deus provoca cortes na vida daqueles que deixam de priorizá-lo na sua vida. E de um ano para o outro, Deus novamente chama o profeta Ageu e vai até o governador daquela época e fala: olha, vamos, lá no capítulo 2, do versículo 4, ele diz: coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, coragem, ó povo desta terra, declara o Senhor, ao trabalho, pois eu estou com vocês. Esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito está entre nós, não tenho medo. Logo após do povo fazer o templo, colocar ele como prioridade, as coisas prosperaram. Eu me lembro de Jeremias, lá no capítulo 33, capítulo 29, que diz: porque eu sei bem os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade e não de mal, para dar-lhes o futuro e uma esperança. Deus, ele já tem todo o nosso projeto de 2026, conforme a sua vontade, e ele só pede que nós o priorizemos. Do tanto que nós tenhamos que trabalhar, do tanto que nós tenhamos que nos sacrificar para um propósito anterior ao nosso, que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, sempre. Seja no nosso relacionamento com Ele, seja na nossa família, seja aqui na igreja. Não é somente de vir à igreja, mas de ser a igreja. Jesus Cristo diz que muitos o louvam com a boca, mas
o reino no coração já não é Deus. Deus não é o rei deles na oração, no coração. Então que possamos reavaliar dentro de nós o tempo todo, para se muitas das vezes o desejo de conquistar um objetivo não está sobrepondo a nossa fé de que Deus vai suprir as nossas necessidades. Amém? Buscar mais a Deus, ou seja, mais o provedor do que aquele que pode prover. Veja o que ele fez com Abraão. O único filho da promessa, ele pede a Abraão e Abraão não nega. Quando ele vê que Abraão não nega, ele fala, não precisa matar o seu filho. Agora eu sei que eu sou a prioridade na sua vida. Ele não só deu aquele filho, Abraão, era o filho da promessa, mas ele deu uma nação, que nem as areias das praias podem se contar. Quando se confia em Deus é assim. Você pede uma promessa e Ele te dá infinitamente mais, porque você o priorizou. E aí, você está ao ponto de colocar Deus em primeiro lugar? Assim como se, em uma literalidade, precisar cortar o seu braço, se Ele estiver fazendo você pecar, para poder ir para o céu? Você quer colocar Deus como prioridade a ponto de, se você descobrir amanhã que o seu olho te está te fazendo pecar de uma forma literal, você tem coragem de arrancar o seu olho e dizer, prefiro chegar cego no céu do que ir enxergando em HD para o inferno, porque o meu olho está me fazendo pecar. Jesus, ele vai a este extremo. Tanto é que essa palavra buscai aqui é de uma forma tão profunda, tão intensa, de que não há mais nenhuma coisa a se buscar a não ser Deus. Essa é a profundidade desta palavra. Jesus, quando perguntado sobre como é amar, como é buscar o reino de Deus, ele fala, olha, o maior ensino, aqui eu perdi aqui da minha leitura. O maior ensino os maiores dos mandamentos é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças, de toda a tua alma. O apóstolo Paulo amava tanto o reino de Deus que ele falava, se eu morrer agora eu estou satisfeito. Porque eu vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É esta entrega que Deus requer, para que provemos a Ele que Ele é o primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Um terceiro e último ponto que Deus tem para nós, como o reino de Deus em primeiro lugar, é o trabalhar em prol do reino dele, aqui na terra. Eu conversando com um jovem, uns 3 meses atrás, ele relatou para mim que não estava satisfeito, ele estava parado, ele começou a falar várias coisas assim que, acho que ele estava meio que sem força para se enturmar, né, na igreja que ele estava. E ele pensando que eu iria falar, não, vai lá e tal, e não sei o quê. Eu falei, olha, eu não estou lá para entender o contexto, então eu vou confiar 100% naquilo que você está me falando. De uma coisa eu tenho certeza, você não é um inútil nem um imprestável. Você tem um talento, você tem um chamado, e a cada dia que você fica sem exercer o dom que Deus tem para você, sem colocar em prática esse talento que você tem que desabrochar em prol do reino dele, pense comigo, tem alguém padecendo cada dia que você hesita em se entregar para o chamado que Deus tem. Ah, mas o que eu faço? Olha, é problema com seus líderes? Peça perdão. Se você não está satisfeito, procure outra igreja. Mas exerça isso, mas não fique parado. Aonde você está, não fique parado. Deus tem um chamado para você. Seria muito fácil ele me pegar dos bares que eu estava, das festas que eu ia, e simplesmente me colocar na igreja e eu ficar aqui, um crente de banco, inerte, sem crescimento, sem esforço, sem errar. Assim que eu fui chamado para liderar os homens com o pastor Pedro, eu falei com o pastor Pedro, olha, eu não sou dos melhores, e também nem dos piores. Mas se você tiver paciência, nós chegamos até o final do ano. Chegamos. Mas eu cheguei num ponto melhor do que eu comecei. Ah, mas eu não dou conta. Comece a não dar conta mesmo. Comece a realizar o que Deus tem para a sua vida. Qual é o trabalho que Deus tem para você aqui na sociedade? É pregar o Evangelho? Comece a pregar o Evangelho.
É falar do amor dele para alguém? Fale do amor dele para alguém. É interceder por alguém? É ser um cidadão melhor? Comece. Paulo vai falar lá no livro de Atos que eu já não tenho mais esse anotei aqui, é a mania de querer decorar. Paulo ele fala no livro de Atos que Deus tem uma obra para mim realizada. E é isso que eu vou priorizar, resumidamente. Tanto é que a minha vida eu já declinei. Morrer para mim é lucro. Porque tudo aquilo que eu conquistei eu considero como, ele usa uma palavra pesada, mas eu refuto, porque agora eu prossigo para a frente e para o alto, que é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo estava feliz pelas chicotadas que ele levava, pelo trabalho que ele exercia, porque ele não era inerte no reino de Deus. Porque a cada obra que ele fazia consciente de que ele estava priorizando o reino de Deus através do seu chamado aqui na terra. E para encerrar, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que de todos os seus planos que você traçou, não fique pensando que Deus não quer que você não tenha sonhos, não, ao contrário, Ele tem promessas de que Ele vai realizar, se você colocar em oração. O próprio Jesus Cristo diz, tudo quanto vocês pedirem em meu nome, eu vou dar. Então não vamos misturar as coisas e dizer, então quer dizer que eu não tenho que ter vida para poder servir a Deus. Não, Deus apenas não quer que você foque demais nas coisas aqui da terra. Porque uma vez ele disse para um jovem, que tinha um jovem rico, celeiros fartos, ele já tinha colhido tudo, tinha provisão para ter uma vida abençoada, mesas fartas, tudo de bom, fazendas. Ele disse, pois é, mas e se nessa noite pedir a sua alma, como é que ela está? Então o problema não é no acúmulo de riqueza, mas no amor que está ali. O problema não é você ter um emprego melhor, um salário melhor. Não, eu quero para mim também, Deus tem o melhor para nós. Agora a questão, irmãos, é que muitas das vezes a gente se entrega durante 8 horas por dia no trabalho e à noite está cansado para vir para a igreja. A gente se entrega tanto em fazer cursos e mais cursos e mais cursos e esquece muitas das vezes de fazer um curso de evangelismo para evangelizar alguém numa conversa casual. A gente se ocupa demais se qualificando para um mundo que vai ficar aqui, mas esquece de se qualificar para um reino que vai tirar as pessoas daqui e levar para a eternidade, que é o nosso chamado. E muitas das vezes, aqui eu puxo muito para a igreja. Eles dificultam demais. Para você prosperar tem que ter uma campanha, né? 21 dias de Daniel, eu cresci com isso, né? Mas Daniel fez uma campanha de 21 dias, né? E eu fui ler Daniel, ele não colocou 21 dias. Foi um acidente que, né, o príncipe da Pérsia não estava deixando o anjo chegar lá para levar a resposta dele. Mas Daniel tinha um foco tão grande em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que ele começou a orar, orar, orar. E ele simplesmente orava. Na hora certa, Deus vai ouvir, ou a resposta vai chegar. Ele simplesmente orou. Aí o ser humano vem complicar, que para prosperar tem que ter 7 campanhas, os portais da eternidade, o feijão ungido, e não sei o quê. E Deus vem aqui e fala, o simples que dá certo, que funciona. Aí o que é? Buscar primeiro o reino de Deus. É o simples bem feito. É o simples com consistência. É a oração com consistência. É o jejum com consistência. Com a consagração com consistência. E todas essas coisas, o seu concurso, a sua casa, o seu carro novo, né, o enxoval do meu filho, o chá de fralda, o carro que eu não sei como é que eu vou comprar ainda, todas essas coisas vai vir como bênçãos para mim, a reboque. E conforme a minha entrega for pura, a minha entrega for 100%, é bem provável de eu querer comprar um carro de 20, 30 mil e Deus falar, vou te dar um de 50 ou 100. É bem provável de eu estar pensando em algo que, nossa, aqui vai ser melhor. Deus vai falar, não, você me priorizou, eu vou te dar isso aqui também. Porque Deus, Ele pode nos surpreender. Então o mundo, ele sempre vai querer dificultar. Eu vejo muita dificuldade.
É uma igreja que tem que colocar um pano na cabeça? É uma igreja que não pode isso? É isso que não pode? Não, para você prosperar, você tem que fazer isso. Não, você tem que fazer aquilo. É buscar o reino de Deus. Para de querer colocar quebra-mola aonde Deus fala, gente, o caminho é reto. Não tem, é só ir. E Deus quer que a gente busque a Ele, não pela previsão. Vamos orar aqui porque Deus vai responder. Não é nem quando, não é nem se, é vai. Quando Deus ouve a oração, assim, calma aí, meu filho, dá um tempinho aqui que eu estou acudindo outro aqui. Não, é agora. Deus tem que fazer. A gente está preocupado muito com o que Deus tem que fazer e esquece de buscar o reino de Deus, que é algo que nós temos que fazer. É parar de se preocupar com o que Deus vai fazer, porque Ele já está dizendo, coragem para buscar o meu reino, porque a minha palavra eu vou cumprir. Josué, quando vai encorajar o povo, ele fala, olha, de todas as promessas que Deus fez para vocês, nenhuma palavra caiu por terra. Antes, tudo se cumpriu, porque a palavra dele se cumpre. E a parte que o povo tinha que fazer, que era buscar o reino dele, só sobrou 2. Ninguém cumpriu. Porque o povo estava preocupado, Deus tirou nós da terra do Egito para morrer aqui. E Deus está falando, marcha. E o povo estava preocupado com o que Deus tinha que fazer. Parece que Deus é uma pessoa irresponsável, que vai chamar você e não vai garantir. Nós não temos que preocupar com isso, meus irmãos. Deus não quer que nós estejamos preocupados com isso. Deus quer que nós estejamos com foco. Deus quer que nós estejamos único e exclusivamente focado em como servir ao reino dele, para nós mesmos, através dos nossos relacionamentos, e como realizar o trabalho que ele tem para mim aqui na terra. Se o nosso foco foi isso, você pode ter certeza. Quando a sua bênção chegar, você vai falar, nossa, já chegou. Nossa, por quê? Porque Deus vai te surpreender. Eu acredito nisso. Deus vai te surpreender quando o reino dele for a prioridade 100% na sua vida. Eu sou uma prova viva disso, já contei isso. Em Brasília, com 3 filhos, desempregado. Cheguei lá, a pessoa que me contratou não honrou o compromisso. Ganhava 1.800 para pagar 1.300 de aluguel. Como é que eu ia comer, pagar água, luz e internet? Como? E em Brasília, você sabe, se ficar faltando 10 centavos para você comprar um ovo, não é igual aqui. Esses dias minha filha estava subindo. Antonella, né? Aí eu queria comer um negócio, foi na venda lá, o rapaz cresceu comigo, já ia comendo um negócio lá. Não, depois seu pai paga. Faz isso lá em Brasília. Então, não é. E eu acreditando muito, falei, Deus, eu não sei o que fazer, eu vou te buscar. Em oração, no último dia, para pagar o aluguel, eu paguei o aluguel e falei, agora não tem como fazer feira. De repente, chega um carro de alguém, só tinha os bancos da frente, cheio de compras. Quando é à tarde, o telefone toca. O trabalho no condomínio. 3 meses depois, o apartamento fica desocupado lá no condomínio na Asa Norte, na 111 Norte. Eu recebo o apartamento para morar, sair do aluguel. Não pago água nem luz. E as coisas vão melhorando, vão melhorando. Aí vem a pandemia. Imagina, entra a pandemia. Eu desempregado em Brasília. 3 filhos. Tudo fechado. Como que eu iria fazer? E eu me lembro dessa vez, meus irmãos, dessa entrega que eu fiz durante todo esse tempo. Deus supriu as minhas necessidades. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, que possamos, Senhor, ao longo deste ano, Pai amado. Sei que todos aqui já colocaram, Senhor, os seus sonhos, os seus projetos, Senhor. E em nome de Jesus, ouça as orações que foram feitas a Ti, Senhor. Avalie os propósitos, os projetos que foram colocados para Ti, Pai amado. E conforme a Sua vontade e no Seu tempo, realiza. Mas que ao mesmo tempo, Senhor, que o coração de todos que aqui estão possa queimar, Senhor, para buscar o Teu reino, como nunca antes, Pai amado. Que possamos ser mais íntimos de Ti. Possamos, neste ano de 2026, Pai amado, colocar, Senhor, em cada palavra, Senhor, em cada ação que fomos fazer o nosso melhor em prol de glorificar o Teu santo nome, Pai amado.
Que possamos confiar mais em Ti, Senhor, como nosso provedor, Pai amado, do que, Senhor, ter previsão de quando o Senhor irá cumprir as nossas promessas, Pai amado. Que possamos, pela fé, Senhor, apenas, Senhor, cumprir o Teu chamado em nossas vidas, Senhor. Que possamos, Senhor, evangelizar mais, pregar, Senhor, o Teu amor ao próximo. Que possamos viver o Teu reino aqui nessa cidade, Senhor. E confiar que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.